O bebê está bem, mas o que estou vendo na tela? Meu nome é Carlos, 37 anos, fuzileiro naval. Acabei de voltar de uma missão de paz no Haiti há 2 semanas, depois de 8 meses de destacamento. Estava sentado naquela sala fria do hospital em São Paulo, observando minha esposa Juliana fazer o ultrassom, quando a mão do Dr. Roberto Silva começou a tremer como se tivesse visto um fantasma. Senhor, o senhor precisa sair imediatamente e ligar para um advogado. As palavras me atingiram como estilhaços. Juliana estava ali deitada naquela maca de exames, o gel do ultrassom ainda molhado na barriga, olhando entre o médico e eu com confusão estampada no rosto. A mesma expressão que ela vinha usando muito ultimamente, como se estivesse sempre tentando descobrir o que eu estava pensando. Tem algo errado com o bebê? Perguntei. Minha voz se manteve controlada. Treinamento militar faz isso com você. Manter a calma quando tudo está desmoronando ao seu redor. O cheiro de álcool e desinfetante preenchia meus pulmões a cada respiração. Podia sentir o ar-condicionado gelado na nuca, contrastando com o calor que começava a subir do meu peito. Dr. Roberto limpou o suor da testa com as costas da mão. Ele praticava medicina há 20 anos, de acordo com os certificados na parede. Aquele não era seu primeiro ultrassom, mas seu rosto tinha ficado pálido, e ele continuava olhando para a tela como se estivesse mostrando informações classificadas. Podia ver uma veia pulsando na lateral do seu pescoço. O bebê está bem, ele repetiu. Depois se aproximou de mim e baixou a voz. Mas o que estou vendo nesta tela mostra um desenvolvimento de 32 semanas. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do equipamento médico e o som abafado do trânsito da Avenida Paulista lá fora. Juliana ainda estava sorrindo, ainda agindo como se tudo estivesse normal. Ela vinha fazendo muito isso desde que voltei para casa. Atuando. 32 semanas, repeti. As palavras saíram devagar da minha boca, cada sílaba pesando como chumbo. Sim, senhor. Fiz os cálculos na cabeça. 32 semanas atrás, eu estava carregando equipamento em um avião de transporte com destino ao Haiti. 32 semanas atrás, estava me despedindo da minha esposa no aeroporto de Guarulhos. 32 semanas atrás, estava dormindo em um alojamento militar do outro lado do mundo, acordando com o calor úmido do Caribe e o som de helicópteros. Dr. Roberto me olhou como se estivesse esperando algo, uma reação, uma explosão. Talvez ele esperasse que eu começasse a gritar ou a jogar coisas, mas eu apenas fiquei ali sentado, processando a informação como inteligência de uma missão. Podia sentir meu coração batendo devagar e firme no peito, como se estivesse em uma operação de campo. Carlos, a voz de Juliana soou pequena, quase infantil. O que está acontecendo? Por que todos estão tão sérios? Olhei para minha esposa. Realmente olhei para ela. A forma como ela vinha checando o celular constantemente, desde que voltei. A maneira como falava sobre a gravidez, como se fosse algum tipo de presente surpresa. O jeito que insistiu em marcar essa consulta para quando eu pudesse vir junto. Ela queria que eu estivesse aqui para este momento. A realização se instalou no meu peito como um peso frio. Conheci Juliana 6 anos atrás em um churrasco na Zona Sul. Ela trabalhava como higienista dental. Tinha aquela risada que podia preencher uma sala inteira. Eu estava baseado na Vila Militar então, antes da minha transferência. Ela disse que sempre quis casar com um militar. Disse que respeitava o sacrifício, o serviço. Nos casamos 3 anos depois. Cerimônia pequena na igreja dos pais dela em Santo Amaro. Nada sofisticado, apenas família e amigos próximos, com aquele calor de janeiro que fazia o terno grudar nas costas. Eu havia sido destacado 2 vezes durante nosso casamento, ambas missões curtas. Ela lidou bem, ou assim eu pensava. Enviava pacotes, escrevia mensagens, mantinha a casa funcionando. O tipo de esposa que outros fuzileiros invejavam. Quando esse destacamento para o Haiti surgiu 8 meses atrás, ela chorou no aeroporto. Lágrimas reais, não as falsas que eu havia aprendido a reconhecer ao longo dos anos. Ela me abraçou forte e prometeu estar esperando quando eu voltasse. Vou me manter ocupada, ela disse, tocando meu rosto com aquelas mãos macias que cheiravam a creme de lavanda. Talvez faça alguns cursos, cuide do jardim. Lembro de pensar como eu era sortudo. Podia sentir o perfume dela, aquele mesmo que usava desde que nos conhecemos, misturado com o cheiro de café do aeroporto.
O primeiro mês no exterior, conversávamos a cada 2 dias por chamadas de vídeo. Ela parecia cansada, estressada por estar sozinha. Coisas normais. Eu podia ver nossa sala atrás dela. A mesma decoração, os mesmos quadros na parede. No segundo mês, as chamadas ficaram mais curtas. Ela estava fazendo cursos noturnos na faculdade comunitária. Cerâmica, de todas as coisas. Disse que a relaxava. Eu achava estranho, mas relevei. Afinal, ela precisava de algo para preencher as noites vazias. Lá pelo 3º mês, eu estava recebendo principalmente mensagens de texto, curtas, dia corrido no trabalho, saudades. Está tudo bem aqui. Eu imaginei que ela estava se ajustando. Esposas de militares aprendiam a construir suas próprias vidas. É sobrevivência. É o que diziam nos treinamentos de preparação familiar. Quando voltei para casa 2 semanas atrás, ela parecia diferente, nervosa. Tinha ganhado peso, o que ela culpou por comer por estresse. Começou a usar roupas mais largas, aquelas blusas amplas que escondiam o corpo. Disse que não estava se sentindo bem. Achou que talvez tivesse pego uma virose. A casa cheirava diferente também, percebi agora. Um perfume masculino fraco no ar que não era meu. Então, na semana passada, ela me contou que estava grávida. Descobri alguns dias depois que você partiu. Ela disse, chorando lágrimas alegres que agora eu via eram calculadas. Queria te surpreender quando você voltasse. Estou com umas 10 semanas. 10 semanas. Eu estava em casa havia 1 semana e meia naquele momento. Ela já havia marcado a consulta do ultrassom. Disse que me queria lá para nosso primeiro olhar no bebê. Nosso bebê. Eu me senti orgulhoso, animado, como se talvez esse destacamento tivesse valido a pena. Voltar para casa com essa notícia. Cheguei a comprar um ursinho de pelúcia no caminho para casa naquele dia, sentindo aquele calor no peito que você sente quando pensa em ser pai. Agora, estava sentado neste consultório médico assistindo minha esposa deitar em uma maca de exame, descobrindo que a matemática não fechava. A linha do tempo estava toda errada. Tudo estava errado. Dr. Roberto ainda estava ali parado esperando que eu reagisse. Juliana ainda estava perguntando o que estava acontecendo, sua voz ficando mais aguda a cada questão. Eu podia sentir algo se partindo dentro do meu peito, mas meu rosto permanecia calmo. Treinamento. Sempre volta ao treinamento. Na sala ao lado, podia ouvir o choro abafado de um recém-nascido. O som perfurou meu estômago. 32 semanas, eu disse novamente, mais para mim mesmo do que para qualquer outra pessoa. Dr. Roberto assentiu. Suas mãos tinham parado de tremer, mas ele continuava olhando para a porta como se quisesse escapar. Uma enfermeira passou pelo corredor e pude ouvir o som de seus sapatos rangendo no piso de linóleo. Senhor, eu tenho que perguntar. O senhor estava presente na concepção? O rosto de Juliana ficou branco. Não confuso. Branco. Branco de quem foi pego. Branco de quem sabe que a mentira acabou. Podia ver o pulso dela acelerando no pescoço. Uma pequena veia azul pulsando rapidamente. Carlos, eu não entendo o que está acontecendo, ela disse. Mas sua voz tinha mudado. Menos confusão, mais pânico. Ela puxou a blusa para baixo, cobrindo a barriga como se quisesse esconder a evidência. O que significa 32 semanas? Me levantei da cadeira devagar, postura militar, costas retas, ombros quadrados. O couro da cadeira rangeu quando me levantei. Significa que eu estava no Haiti quando este bebê foi concebido. O silêncio naquela sala foi completo. Até o equipamento médico pareceu se calar. Eu podia ouvir minha própria respiração, controlada e medida. Podia sentir o peso do relógio no meu pulso, cada segundo passando como uma eternidade. Isso não é possível, Juliana sussurrou. Mas ela não estava mais me olhando. Estava encarando as placas do teto, como se estivesse contando cada uma delas. E suas mãos estavam tremendo agora. Dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Te disse que estou com 10 semanas de gravidez. O bebê? Eu engravidei logo antes de você partir. Dr. Roberto pigarreou, o som áspero quebrando o silêncio. Senhora, as medições fetais são muito claras. Esta é uma gravidez de 32 semanas. A data de concepção teria sido aproximadamente 8 meses atrás. Assisti ao rosto da minha esposa, enquanto a realidade a atingia. A história cuidadosa que ela havia construído estava desmoronando em tempo real. Ela havia cometido um erro em algum lugar. Talvez tivesse perdido a noção da linha do tempo.
Talvez estivesse tão focada em vender a mentira que esqueceu de verificar a matemática. Tem que haver um erro, ela disse, sentando-se na maca de exame. O papel enrugou embaixo dela, fazendo um som que parecia gritar na sala silenciosa. A máquina de ultrassom ou algo assim. O gel na barriga dela estava começando a secar, deixando marcas na pele. Mas eu já estava pensando em outras coisas. O vizinho, Tiago Oliveira, que havia ajudado com o trabalho no quintal enquanto eu estava fora. Juliana o havia mencionado em algumas ligações telefônicas. Disse que ele consertou a cerca, ajudou a mover alguns móveis. Bom, vizinho, ela o chamou. Agora eu me lembrava do tom de voz dela quando falava dele, um pouco mais animado, um pouco mais leve. Estava pensando nas ligações telefônicas que ficaram cada vez mais curtas, as aulas noturnas de cerâmica, que pareciam terminar bem tarde, a maneira como ela foi tão insistente em marcar esta consulta de ultrassom. Ela me queria aqui. Queria que eu visse este ultrassom, acreditasse que era o pai, me comprometesse a criar o filho de outro homem por 18 anos. O peso frio no meu peito estava se espalhando, subindo pela garganta, descendo pelos braços. Não era raiva ainda, apenas clareza. O tipo de clareza que você obtém quando está olhando através de uma mira e tudo de repente fica em foco. Cada detalhe se tornando cristalino, cada mentira se revelando. Dr. Roberto, eu disse, minha voz saindo firme apesar da tempestade dentro de mim. Preciso de cópias de tudo. As medições, as imagens, o relatório. Ele assentiu rapidamente, parecendo aliviado por ter algo prático para fazer. Carlos, o que você está fazendo? A voz de Juliana estava subindo, quebrando nas bordas. Você está me assustando. Suas mãos agarraram a borda da maca e pude ver suas unhas pintadas de vermelho cravando no papel. Olhei para minha esposa. 6 anos de casamento. 3 anos acreditando que conhecia quem ela era. 8 meses dormindo sozinho, em um alojamento abafado, enquanto ela estava dormindo com outro. 8 meses acordando com o som de tiros de treinamento, enquanto ela acordava em nossa cama com outro homem. Estou conseguindo os fatos, eu disse, assim como qualquer boa missão requer. Eu podia ver em seus olhos que ela sabia que havia acabado. A mentira tinha uma data de validade, e ela havia expirado naquela sala fria de hospital, com o cheiro de gel de ultrassom no ar e a verdade estampada em uma tela em preto e branco. A viagem para casa foi silenciosa. Juliana continuava falando, preenchendo o silêncio com explicações que faziam cada vez menos sentido a cada palavra. O trânsito de São Paulo estava pesado para uma terça-feira à tarde, como sempre. Buzinas, motocicletas cortando entre os carros, o cheiro de escapamento entrando pelas frestas do ar-condicionado. Talvez tenham misturado meu arquivo com o de outra pessoa, ela disse, suas mãos se torcendo no colo, dedos entrelaçados e separando em um padrão nervoso. Erros médicos acontecem o tempo todo. Lembra quando te mandaram os resultados de exame de sangue de outro cara? Mantive os olhos na estrada. Um motoboy quase bateu no retrovisor. Pessoas normais vivendo vidas normais, cuidando de seus negócios, enquanto o meu mundo estava entrando em colapso no banco do passageiro. Podia sentir o volante sob minhas mãos, o couro aquecido pelo sol da tarde. Ou talvez a máquina de ultrassom estivesse descalibrada, ela continuou, a voz ficando mais desesperada. Aquelas coisas são apenas computadores, certo? Computadores cometem erros. Já vi na TV casos de diagnósticos errados. Entramos na nossa rua. Podia ver a jabuticabeira do jardim, aquela que plantamos juntos no primeiro ano de casamento. As folhas balançavam com o vento quente da tarde. Paramos na garagem. A casa parecia a mesma de quando saímos 1 hora atrás. Mesma fachada amarela, mesmo portão de ferro, mesma cesta de basquete que instalei 3 verões atrás quando achei que teríamos filhos para brincar ali. Mas tudo parecia diferente agora. Até o cheiro familiar da rua, uma mistura de asfalto quente e comida sendo preparada nas casas vizinhas, parecia estranho. Estacionei a caminhonete e fiquei ali sentado por um momento. O motor, esfriando com pequenos estalos metálicos. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando partículas de poeira que flutuavam no ar. Podia ver nossa casa refletida no retrovisor, distorcida e estranha. Carlos, por favor, diga alguma coisa, Juliana disse, sua mão tocando meu braço. Você está me deixando nervosa. Olhei para ela. Realmente olhei.
O ganho de peso fazia sentido agora. As roupas largas, a maneira como ela estava evitando certas posições quando ficamos íntimos desde que voltei. Eu havia notado, mas atribuí ao estresse, ao tempo separados. Que idiota! Quando você está prevista? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu me sentia. O quê? Se você está com 32 semanas de gravidez, quando o bebê nascerá? Sua boca abriu e fechou. Ela estava calculando, tentando descobrir qual resposta funcionaria melhor. Podia ver os olhos dela se movendo, pensando, mentindo. O médico não disse exatamente. Ela finalmente conseguiu dizer. 8 semanas, eu disse. 32 mais 8 são 40. Você vai ter o bebê em 8 semanas. Saímos da caminhonete, abri a porta da frente e a casa cheirava as velas de baunilha que Juliana sempre acendia. Cheirava como lar, mas não era mais um lar. Era uma cena de crime. Era o lugar onde minha vida havia sido roubada de mim, uma mentira de cada vez. Na cozinha me serviu um copo de água. Minhas mãos estavam firmes, mas podia sentir um tremor interno, como um terremoto acontecendo sob a superfície. Olhei pela janela dos fundos. Tiago Oliveira estava em seu quintal ao lado, trabalhando em sua motocicleta. Por volta dos 40 e poucos anos, divorciado há cerca de 2 anos, trabalhava com construção civil que havia ajudado Juliana a mover os móveis do pátio enquanto eu estava destacado. Agora que eu sabia, podia ver a maneira como nossa cerca tinha sido consertada com cuidado extra. As flores novas no jardim que Juliana disse ter plantado sozinha. A churrasqueira nova que ela disse ter conseguido em promoção. Cada pequena mentira construindo sobre a anterior, criando uma montanha de traição. Quer que eu faça o almoço? Juliana perguntou. Ela estava tentando agir normal, mas sua voz estava muito aguda, muito forçada, como uma corda de violão prestes a se romper. Há quanto tempo você está dormindo com o Tiago? O copo que ela estava alcançando escorregou de sua mão e se estilhaçou nas lajotas da cozinha. O som foi como um tiro alto e final. Os cacos se espalharam pelos pés dela, alguns tão pequenos que pareciam cristais de gelo no chão. O que você acabou de dizer? Ela sussurrou. Me virei para encará-la. Você me ouviu. Carlos, isso é loucura. Tiago é nosso vizinho. Ele me ajudou com algumas coisas na casa enquanto você estava fora. Mas é só isso. Não posso acreditar que você me acusaria de algo assim. Mas ela estava se afastando de mim enquanto falava. Não a linguagem corporal de uma mulher inocente, a linguagem corporal de alguém que foi pego. Seus olhos procuravam uma saída, uma desculpa, qualquer coisa. O bebê é seu, ela disse, sua voz ficando mais forte, mais desesperada. Não sei o que aquele médico acha que viu, mas o bebê é seu. Vamos buscar uma segunda opinião. Vamos a um médico diferente. Amanhã mesmo vamos em outro hospital, vamos fazer novos exames. Me ajoelhei e comecei a pegar os cacos de vidro. As peças eram afiadas, claras como a verdade. Um pedaço cortou meu dedo e uma gota de sangue manchou o chão. Não senti dor. Juliana, eu disse sem olhar para cima do chão, fui treinado para reunir inteligência, ler situações, reconhecer engano. Passei 8 meses lendo pessoas que queriam me matar. Você acha que não consigo ler minha própria esposa? Isso não é o Haiti, ela retrucou, a voz quebrando. Isso é nosso casamento. Isso é nossa vida. Essa é nossa casa, Carlos. Não pode simplesmente acabar com tudo assim. Me levantei e joguei os pedaços de vidro no lixo. Eles fizeram um som oco ao bater no fundo do cesto vazio. Você tem razão. No Haiti, quando alguém mente para você, geralmente estão tentando te matar. Aqui, eles só estão tentando destruir sua vida. Ambos doem, mas pelo menos lá fora eu esperava a traição. Ela estava chorando agora. Não as lágrimas bonitas do aeroporto 8 meses atrás. Lágrimas feias, desesperadas, que manchavam a maquiagem e faziam seu nariz escorrer. Eu te amo, ela disse, a voz engasgada. Seja lá o que você acha que aconteceu, eu te amo, Carlos. Por favor, acredite em mim. Passei por ela em direção ao nosso quarto. O corredor parecia mais longo que o normal, cada passo ecoando no piso de cerâmica. As fotos nas paredes, nosso casamento, férias, aniversários, agora pareciam piadas cruéis. Vou arrumar algumas coisas. Para onde você vai? Para procurar um advogado. Carlos, por favor. Podemos resolver isso. O bebê precisa de um pai. Parei na porta. Podia ver nossa cama através da porta entreaberta. Os mesmos lençóis azuis, o mesmo cobertor que ela disse amar.
Quantas vezes ele havia dormido ali? Quantas vezes ela o trouxe para nossa cama? O bebê tem um pai, eu disse sem me virar. Só não sou eu. Passei a noite em um motel perto da base militar. Lugar barato, mas limpo. O tipo de quarto em que eu havia ficado centenas de vezes durante exercícios de treinamento. Território familiar. O colchão era duro. O ar-condicionado fazia barulho. E podia ouvir o trânsito da avenida lá fora. Mas era meu. Não havia mentiras nas paredes. Não havia memórias falsas no ar. Às 7 da manhã liguei para meu advogado Sérgio Almeida. Havíamos usado ele para a compra da casa e nossos testamentos. Homem bom, ex-exército. Ele entendia a vida militar, entendia a lealdade, entendia a traição. Carlos, o que posso fazer por você? Sua voz estava clara, alerta mesmo sendo tão cedo. Expliquei a situação. O ultrassom, a linha do tempo, a matemática que não mentia. Podia ouvi-lo fazendo anotações do outro lado da linha, sua caneta riscando o papel. Jesus, ele disse quando terminei. Sinto muito, irmão. Isso é pesado. Me fale o que preciso fazer. Primeiro, conseguimos um teste de DNA, estabelecemos paternidade, ou neste caso, não paternidade. Segundo, começamos a documentar tudo. O relatório do ultrassom, quaisquer comunicações que você tenha com sua esposa sobre a gravidez. Terceiro, nos preparamos para o processo de divórcio. E quanto à casa? São Paulo é estado de comunhão parcial de bens, mas infidelidade pode afetar a divisão de ativos, especialmente se ela estava usando recursos conjugais para conduzir o caso. Vamos precisar de provas. Fotografe tudo. Guarde tudo. Cada mensagem, cada recibo, cada evidência. Após a ligação, dirigi de volta para casa. O carro da Juliana não estava na garagem. No trabalho, provavelmente, fingindo que tudo estava normal. Fingindo ser a esposa fiel esperando o marido militar em casa. Eu tinha minha chave, claro. Ainda era minha casa. Pelo menos por enquanto. Dentro, fui para nosso escritório em casa. Juliana guardava papéis na gaveta da mesa. Contas, extratos bancários, esse tipo de coisa. Nunca tive motivo para procurar neles antes. Confiança. Que palavra estúpida agora parecia. O que encontrei tornou tudo pior. Muito pior. Extratos de cartão de crédito mostrando cobranças em restaurantes em que nunca estivemos. Hotéis em Campos do Jordão. Recibos de compras de roupas masculinas tamanho G. Eu usava contas de telefone, com centenas de chamadas para o número do Tiago Oliveira, começando cerca de um mês após meu destacamento. Mas o pior foi um recibo de uma clínica de mulheres em Pinheiros, datado de 7 meses atrás. Vitaminas pré-natais e um teste de gravidez. Ela soube que estava grávida quase desde o início. Teve 7 meses para descobrir como lidar com a situação. E seu plano foi me convencer de que o bebê era meu. 7 meses planejando a mentira. 7 meses construindo a farsa. 7 meses me escrevendo mensagens dizendo que sentia minha falta enquanto carregava o filho de outro homem. Fotografei tudo com meu telefone. Evidência. Inteligência. Cada foto era uma facada. Mas eu continuei clicando. Estava colocando os papéis de volta quando ouvi um carro na garagem. Juliana estava em casa cedo. Estava na cozinha quando ela entrou pela porta da frente. Ela pareceu surpresa em me ver. Achei que você estivesse ficando em outro lugar, ela disse, largando a bolsa no balcão. A bolsa que eu tinha dado a ela no nosso aniversário de 2 anos, tudo era contaminado agora. Voltei para pegar algumas coisas, eu disse. Ela me observou cuidadosamente. Aqueles olhos castanhos que eu costumava amar agora, me estudando como se eu fosse uma ameaça. Você esteve mexendo nas minhas coisas? Deveria ter estado? A cara dela me disse tudo o que eu precisava saber. Carlos, seja lá o que você acha que encontrou, há uma explicação. Peguei meu telefone e mostrei a ela uma das fotos. O recibo do restaurante de 5 meses atrás. Jantar para 2. Pago com nosso cartão de crédito conjunto. Explique isso. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu novamente. Aquele tom doentio de branco que estava se tornando familiar. Levei minha irmã para comemorar o aniversário dela. Sua irmã mora em Curitiba. Ela estava visitando. Deslizei para a próxima foto. O recibo do hotel em Campos do Jordão. Explique este. Silêncio. Podia ouvir o relógio da cozinha marcando os segundos. Tic, 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 cada segundo uma eternidade. Deslizei novamente. O recibo de roupas masculinas. E este. Ela se sentou pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, como se suas pernas tivessem cedido. A luta havia saído dela.
Toda a pretensão, toda a atuação desmoronando. Há quanto tempo? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu sentia. Carlos, há quanto tempo você está dormindo com o Tiago? Ela colocou o rosto nas mãos. Desde cerca de 1 mês depois que você partiu. Sua voz era apenas um sussurro, abafado pelas palmas das mãos. Não foi planejado. Apenas aconteceu. Ele estava aqui ajudando com a cerca e apenas aconteceu. 7 meses. Quase todo o meu destacamento. 7 meses de mentiras. 7 meses enquanto eu estava... O bebê? Interrompi meus próprios pensamentos. Não queria ir por esse caminho. Não ainda. Não sei, ela disse, olhando para mim com olhos vermelhos e inchados. Poderia ser seu. O timing! Juliana, mantive minha voz controlada. Você sabe que não é meu. O médico confirmou. 32 semanas. Eu estava do outro lado do mundo há 32 semanas. Ela me olhou, rímel escorrendo pelas bochechas. O que você vai fazer? Eu já estava caminhando em direção à porta. Vou fazer o que deveria ter feito ontem. Conseguir um advogado. Conseguir as provas. Conseguir minha vida de volta. O escritório de Sérgio Almeida ficava em um prédio moderno na Faria Lima. Vidro e aço, o tipo de lugar que lida com negócios sérios. 20 minutos de casa, 20 minutos que pareceram segundos e horas ao mesmo tempo. Tenho as provas, eu disse, deslizando as fotos impressas pela mesa dele. Ele examinou metodicamente. Ex-militares entendem documentação, entendem evidência. Isso é abrangente, ele disse, arrumando as fotos em pilhas organizadas. Cartões de crédito, registros telefônicos, recibos médicos. Como você está se segurando? Funcional, eu disse. A palavra parecia inadequada, mas era tudo que tinha. Funcional era às vezes o melhor que você podia esperar. Funcional significava que eu não havia quebrado completamente. Ainda ele assentiu. Entendeu o que isso significava. Aqui está o que vamos fazer, ele disse, pegando um bloco de notas legal. Primeiro entramos com pedido de divórcio por adultério. São Paulo permite divórcio por culpa, e você tem provas claras. Segundo, conseguimos um teste de DNA ordenado pelo tribunal para estabelecer não paternidade. Terceiro, peticionamos pela devolução de quaisquer fundos conjugais usados para sustentar o caso. E quanto à casa, com esse nível de evidência, podemos argumentar por uma divisão desproporcional. Ela usou bens conjugais para conduzir um caso. Isso importa para os juízes. Quanto tempo isso vai levar? Depende se ela contesta. Se ela for esperta, vai resolver. Se ela lutar, pode levar meses, anos até. Mas com essas provas, aposto que ela vai concordar em resolver. Ninguém quer ver isso em tribunal público. Saí do escritório dele com uma pasta cheia de papelada e uma data de audiência 3 semanas depois. A petição de divórcio seria entregue a Juliana no trabalho no dia seguinte. Profissional, limpo, sem drama. Exatamente como tinha que ser. Naquela noite voltei para casa. Juliana estava na cozinha cozinhando jantar para 2. O cheiro de frango grelhado e arroz preenchia a casa. Cheiro familiar caseiro. Cheiro de mentiras. Ela olhou quando entrei, esperança nos olhos. Fiz sua comida favorita, ela disse, tentando sorrir. Frango com molho de limão, do jeito que você gosta. Entrei com pedido de divórcio hoje. A colher de pau que ela estava segurando caiu no chão com um baque surdo. Carlos, por favor. Não podemos conversar sobre isso? Não há nada para conversar. O bebê não é meu. Teremos um teste de DNA para confirmar. Mas ambos sabemos a verdade. Ela desligou o fogão e me encarou. O que você quer? Quer que eu implore? Tudo bem, vou implorar. Cometi um erro. Estava sozinha e com medo. E o Tiago estava aqui e cometi um erro terrível. 7 meses não é um erro. 7 meses é uma escolha. Uma escolha que você fez todos os dias. Toda vez que pegou o telefone e não me contou. Toda vez que escreveu dizendo que sentia minha falta enquanto estava com ele. Eu te amo, ela disse. As palavras soando ocas agora. Seja lá o que você pensa que aconteceu, eu te amo. Não, você não ama. Se você me amasse, não teria passado 7 meses dormindo com nosso vizinho enquanto eu estava sendo... Parei. Não valia a pena. Ela nunca entenderia. Passei por ela em direção ao nosso quarto. Vou arrumar mais algumas coisas. Para onde você vai? Para ficar em outro lugar até isso ser resolvido. Os papéis serão entregues amanhã. Você vai querer contratar seu próprio advogado. Carlos, espere. Parei na porta.
Ela se aproximou, as mãos estendidas como se fosse me tocar, mas parou quando viu minha expressão. E quanto a nós? E quanto ao nosso casamento? E quanto aos 6 anos que passamos juntos? Olhei para ela. 6 anos de casamento. 3 anos pensando que conhecia quem ela era. 8 meses servindo meu país enquanto ela destruía nossa família. Não existe nós, eu disse. Cada palavra pesada como pedra. Não existe um nós desde que você decidiu dormir com Tiago Oliveira. Desde que decidiu mentir para mim. Desde que decidiu que nosso casamento significava menos do que sua solidão. Deixei-a ali na cozinha, com o jantar esfriando no fogão. Do lado de fora, Tiago estava em sua garagem novamente, trabalhando naquela motocicleta. Ele olhou quando ouviu minha caminhonete ligar. Nossos olhos se encontraram por um segundo através do para-brisa. Ele desviou o olhar primeiro. Covarde. Homem covarde que dorme com a esposa de um militar enquanto ele serve o país. A sala do tribunal era pequena, estéril. Juíza Patrícia Santos presidindo. Uma mulher de seus 50 e poucos anos, com olhos afiados que já tinham visto tudo. Juliana sentou-se do outro lado do corredor com seu advogado, um cara jovem de terno caro que parecia querer estar em qualquer outro lugar. Sérgio Almeida havia feito sua lição de casa. A evidência estava organizada, documentada, inegável. Registros telefônicos mostrando centenas de chamadas e mensagens. Extratos de cartão de crédito com jantares românticos e hotéis. Recibos de presentes comprados com nosso dinheiro conjunto. O relatório do ultrassom, mostrando uma linha do tempo que tornava a paternidade impossível. Os resultados do teste de DNA tinham chegado na semana anterior. 0 probabilidade de que eu era o pai. 0. Nem 1%. Nem uma chance. Excelentíssima, Sérgio disse. Sua voz ecoando na sala silenciosa. A evidência claramente mostra que a ré conduziu um caso extraconjugal durante todo o destacamento militar do autor. Usou bens conjugais para sustentar este caso e tentou enganar o autor, fazendo-o acreditar que era o pai do filho de outro homem. O advogado da Juliana tentou argumentar que o caso era irrelevante para a divisão de bens. Mas a juíza Santos estava fazendo isso há 20 anos. Ela já tinha visto de tudo. Já havia visto todas as mentiras, todas as desculpas, toda a miséria humana que passa por aquele tribunal. O tribunal conclui que as ações da ré constituem uma violação significativa do relacionamento conjugal e uso indevido de propriedade conjugal. Ela disse, sua voz firme e clara. O autor receberá 65% de todos os bens conjugais, incluindo a residência familiar. A ré é ordenada a reembolsar o autor por todos os fundos conjugais usados para promover o relacionamento extraconjugal. Juliana olhava fixamente para a mesa à sua frente, sem lágrimas desta vez, apenas derrota, apenas o peso da realidade caindo sobre ela. Além disso, a juíza continuou. O tribunal ordena que a ré seja exclusivamente responsável por todos os custos relacionados à gravidez e ao nascimento, já que a criança não é filha biológica do autor. O martelo bateu. Final. O som ecoou na sala como um tiro. Tudo acabado em um golpe de madeira contra madeira. Do lado de fora do tribunal, Juliana me alcançou. Carlos, espere. Parei de andar, mas não me virei. Sinto muito, ela disse, a voz pequena atrás de mim. Sei que isso não conserta nada, mas sinto muito. Olhei para ela. Ela estava visivelmente grávida agora. Barriga redonda sob um vestido solto de maternidade azul marinho. Em 2 meses teria um bebê sem marido e sem pai disposto a assumir a responsabilidade. Desculpas não trazem de volta 8 meses, eu disse. Não trazem de volta a confiança. Não trazem de volta o homem que eu era antes de descobrir. Ela assentiu, lágrimas finalmente caindo. Eu sei. Sei que estraguei tudo. Sei que destruí nossa família. Só queria que você soubesse que sinto muito. Me virei para ir embora, depois parei. Uma última coisa. Juliana olhou para mim esperançosa. É menino ou menina? O bebê. Ela engoliu em seco. Menino. Espero que ele tenha um bom pai, eu disse. Só não serei eu. E então parti, deixando-a no estacionamento do tribunal carregando o peso de suas escolhas. 3 meses depois, assinei os papéis finais no escritório do Sérgio. A casa era minha. As contas bancárias foram divididas conforme ordenado. Juliana havia se mudado para fora do estado, de volta para os pais no Rio Grande do Sul. Tiago Oliveira havia perdido o emprego
quando a palavra se espalhou pela comunidade de construção. Dormir com a esposa de um fuzileiro naval destacado não te torna popular na economia pesada de defesa de São Paulo. Sua ex-esposa também soube do caso durante os processos de divórcio, o que lhe custou dinheiro adicional na modificação do acordo deles. Ouvi através de vizinhos que ele havia se mudado para o interior tentando recomeçar. Bom, que ele sofra longe daqui. Fiquei com a casa por 6 meses, depois a vendi. Muitas memórias, muita história naqueles cômodos. Cada esquina tinha uma lembrança que agora estava envenenada. A sala onde assistíamos filmes, a cozinha onde fazíamos café da manhã juntos, o quarto onde não valia a pena pensar nisso. Comprei um lugar menor perto da base, linhas limpas, sem histórico. 2 quartos, uma garagem, um quintal pequeno. Tinha minha caminhonete, minha poupança e uma lição aprendida sobre confiar completamente nas pessoas. O destacamento para o Haiti havia me ensinado sobre sobrevivência em ambiente hostil. Voltar para casa me ensinou sobre sobrevivência em um tipo diferente de ambiente hostil. Algumas noites eu me sentava na varanda dos fundos e pensava sobre a linha do tempo alternativa. Aquela em que eu tinha acreditado na mentira, criado o filho de outro homem, nunca descoberto a verdade. Essa versão de Carlos Silva estaria vivendo uma vida completamente diferente, construída sobre engano. Não saberia que estava criando o filho de Tiago. Não saberia que todos os sacrifícios, o tempo longe, o perigo, a solidão, foram enquanto ela estava nos braços de outro homem. Prefiro a verdade, mesmo quando é feia. A verdade pode machucar como uma facada, pode queimar como fogo, mas pelo menos é real. Pelo menos você sabe onde está pisando. O militar me ensinou que inteligência clara leva a melhores decisões na guerra e na vida. A engano de Juliana falhou, porque ela subestimou o poder da matemática simples e o compromisso de um fuzileiro naval com fatos sobre ficção. Às vezes, a resposta mais forte para a traição é simplesmente recusar-se a participar das mentiras de outra pessoa. É caminhar para longe da história que eles construíram e viver na verdade, não importa quão dolorosa seja. E naquela verdade dolorosa encontrei algo: minha dignidade, meu autorrespeito, minha capacidade de olhar no espelho e saber que não sou cúmplice da minha própria destruição. A vida continua, o sol nasce, o trabalho precisa ser feito, e em algum lugar distante há um bebê que nascerá em breve, um menino que nunca conhecerei, filho de uma mentira que recusei aceitar. Não sinto pena de mim mesmo, sinto pena dele, crescendo com pais que escolheram traição em vez de honestidade. Mas essa não é minha história para carregar. Essa carga pertence a eles. Eu tenho minha própria história agora. Uma história de um homem que serviu seu país, que voltou para casa para encontrar traição e que escolheu a verdade em vez do conforto da ignorância. Não é a história que eu queria, mas é honesta. Que honestidade percebi. Vale mais do que qualquer mentira confortável jamais poderia.